Sentir-se vazio e sem expectativa de vida não é necessariamente algo negativo. E é sobre isso que queremos desenvolver nesse vídeo, então venha com a gente que está muito interessante. Olá, amados, aqui do nosso canal Academia da Vida, sejam então muito bem-vindos. Queremos falar sim sobre isso, sobre a busca do sentido da vida. E eu quero dizer para você aí que se sente um pouco vazio, que você que entende que a tua vida deveria ser mais do que você tem entregado, mais do que você tem vivido, se você percebe que a vida deveria ter um sentido a mais do que o que tem sido até hoje. A percepção de tudo isso pode revelar uma personalidade com um grande senso de valor. Aliás, diferentemente de muitas pessoas por aí cuja vida resume-se em TikTok, resume-se em postar fotinhos nas redes sociais, para muitas pessoas que, infelizmente, têm seguido a onda, dos nossos dias, onde a futilidade tem sido o grande centro de tudo o que se faz. A nossa sociedade atual, ela tem atuado massivamente na produção de distrações. E isso tem levado as pessoas à futilidade. As pessoas não percebem o quanto elas têm sido fúteis nos mínimos detalhes. E eu não quero aqui, com isso, dizer que sou contra entretenimento. Não. A grande questão é que a vida não é entretenimento. A vida não é o tempo todo sorrisos. Não é achar graça de tudo. Então, se nós começarmos a encarar a vida como se a essência dela fosse isso, nós vamos nos tornar em pessoas imbecilizadas. Para não dizer imbecis, talvez ficasse mais pesado, imbecilizadas, vítimas de uma imbecilidade geral que quer dominar a vida das pessoas. E sabe o que é interessante, que eu estava refletindo? Antigamente, quando nós acordávamos, nós admirávamos a luz do dia, nós percebíamos, uau, amanheceu, que dia bonito, ouvíamos o canto dos pássaros e nós refletíamos sobre como foi o dia anterior, nossos erros e acertos do dia anterior, como será a nossa vida hoje, como será o dia hoje, o que vamos fazer, o que precisamos colocar em dia, o que precisamos realizar. E tudo isso nos levava à percepção de existir mesmo, né? Passado, presente e futuro. Nos sentíamos vivos, nos sentíamos parte de um grande movimento que é a vida. Então, estou vivo. Me arrependi daquilo que eu fiz ontem, anteontem. Uau, hoje eu tenho que fazer isso. Uau, eu preciso programar algumas coisas para amanhã. A vida, ela deve ser vivida dessa maneira. Mas o que nós fazemos hoje? Hoje nós acordamos e a primeira coisa que nós pensamos em fazer é pegar o smartphone para ver quantas curtidas naquela fotinha que nós colocamos ontem, para ver as fofocas do dia. E a gente, assim, passa um bom tempo mergulhados no nada, sem perspectivas, sem reflexões de erros, acertos, de melhoria, de ser melhor. Apenas ficamos ali no entretenimento. E alguém pode falar, não, eu não, porque eu não tenho nem tempo para isso. Mas, às vezes, nós que não temos muito tempo disponível, a gente acaba, sem perceber, mergulhando num erro que é ainda maior. Porque nós quase não temos tempo. E quando nos sobra um tempinho, o que a gente vai fazer? Opa, deixa eu dar uma olhada aqui. 2 minutinhos. E a gente acaba... Então, a gente que tem menos tempo é pior. Porque qualquer tempo que nos sobra, a gente mergulha no vazio, no nada. Ah, então você não tem redes sociais? Eu tenho, sim. E não sou contra redes sociais. Não sou contra. Muito pelo contrário. O que eu estou falando aqui não é das redes sociais. É que nós precisamos, e eu quero falar isso ainda no final, a gente precisa perceber por quais coisas temos sido dominados. O que tem dominado a nossa vida. Então, a grande questão aqui que surge é: a que estamos dando valor? E sabe o que é interessante? Tem coisas tão pequenas. Eu estava, há alguns dias, eu acordei pela manhã cedo, o dia estava bonito, eu olhei pela janela ainda do meu quarto. A primeira coisa que eu fiz ao me levantar foi olhar pela janela do meu quarto e eu vi 2 pombos em cima do telhado da casa do vizinho. Provavelmente fosse um casal, não sei ao certo. E eu olhando o dia e olhando aqueles 2 pombos ali, eles estavam no telhado simplesmente parados, olhando. E eu tive uma percepção interessante que parecia que eles estavam simplesmente admirando aquele novo dia, admirando um dia que estava nascendo. Eles estavam saudando aquele dia maravilhoso que estava surgindo. E isso é maravilhoso.
Hoje, com as novas tecnologias, especialmente a tecnologia da informação, a gente acaba gastando muito tempo e ficando escravos das telas. E a gente não consegue enxergar que existe uma vida, que a vida ela é maravilhosa, que ela é um dom, um presente que Deus nos deu. As grandes coisas da vida vão ficando para trás imperceptíveis, porque estamos escravizados em uma tela. Esse vídeo, ele não é sobre telas, ele não é sobre redes sociais, tá? Esse vídeo é sobre buscar mais sentido para a nossa vida. Mas como falar disso sem falar das telinhas que nos prendem, que nos escravizam e que nos fazem muito mal, sim. Como tudo em excesso ou como tudo mal utilizado, não necessariamente em excesso, mal utilizado é ou pode ser prejudicial. E um dos malefícios das telinhas é que ela produz em nós uma grande perda de tempo, um grande gasto desnecessário do tempo e nos leva a ter uma percepção de que o tempo está passando muito rápido. Já percebeu? Todo mundo fala, meu Deus, como o tempo está passando rápido. O tempo está passando rápido porque nós estamos nos distraindo. Quanto mais distração, menos percepção da vida. Quanto mais distração, menos percepção da existência. Quanto mais distração, menos percepção de quem nós somos e de quem nós devemos nos tornar. Quanto mais distração, mais a vida se esvai pelas nossas mãos. O tempo vai e quando nós olhamos, meu Deus, o que mudou na minha vida? Absolutamente nada. E só para reforçar um pouco essa ideia de quanto às vezes sermos escravos das redes sociais, então eu não estou falando aqui de ser contra redes sociais, estou falando aqui de ser contra a escravidão que ela gera, que ela produz. Por exemplo, às vezes tudo que nós pensamos em fazer gira em torno delas, né, das redes sociais. Vamos no restaurante? Vamos. Lá pegamos o nosso aparelho e começamos a nos fotografar e vamos lá rapidinho e postamos e depois ficamos escravos, né, da reação, né, de quantas curtidas, de quantos comentários. Vamos na praia, a mesma coisa. Se de repente estamos na estrada, aconteceu um acidente, logo pensamos, não necessariamente você faça isso, mas logo pensamos em pegar o nosso smartphone e filmar o ocorrido, em vez de pensar em pegar o telefone e ligar para pedir o socorro ou até mesmo nos aproximar para ajudar as pessoas envolvidas naquele acidente. Você percebe o quanto nós estamos sendo escravizados? Até mesmo parece que nós estamos nos tornando em alguma outra espécie, que não a espécie humana. Parece que o ser humano está se transformando em alguma outra coisa que não é a espécie humana. A nossa sociedade, ela tem sido uma sociedade da futilidade. E, como eu disse, isso tem gerado muita imbecilidade. Mas eu e você que está aí me assistindo, nós podemos mudar isso, pelo menos no que diz respeito à nossa própria vida. Se todas as pessoas seguirem esse fluxo, essa onda da futilidade, das distrações, do entretenimento, da imbecilidade, nós vamos nos destacar. Quem vai se destacar nessa sociedade? Quem se destacará daqui para frente? Quem serão as pessoas que vão se destacar no futuro? Aquelas pessoas... Aliás, sempre foi assim, né? Sempre são as pessoas que não vão no fluxo. Sempre são aquelas pessoas... Aliás, destacar-se é exatamente estar em posição diferente da maioria. Então, se você quer se destacar de maneira positiva, você precisa ir na contramão da maioria. Então, enquanto as pessoas gastam muito tempo em entretenimento de todos os tipos, não apenas tecnologia, redes sociais, mas entretenimento de todos os tipos, enquanto as pessoas estão gastando o seu tempo com isso, você deveria estar gastando o seu tempo com preparo intelectual, melhorando você, quem você é, tentando cuidar da sua própria alma, do seu psique, das tuas emoções, melhorando como pessoa, olhando para pessoas de sucesso, não é para pessoas famosas, mas pessoas de sucesso. Nós temos aí vários exemplos nas mídias de pessoas muito famosas. Poderíamos até dizer que elas foram bem-sucedidas naquilo que propuseram, na carreira que propuseram, mas são pessoas tão fúteis, tão vazias, e quando elas, às vezes, têm a iniciativa de opinar sobre algum assunto, elas falam muitas asneiras. E tem muita gente que está aplaudindo as asneiras que essas pessoas falam. E eu, quando digo que são asneiras, não é porque eu sou contra o que ela fala. É simplesmente porque ela fala de algo que ela não sabe, não entende, que ela é superficial. Uma pessoa não religiosa quer falar de religião.
Ora, que base você tem para falar de religião se você não é religiosa? Pessoas que não têm relacionamento com Deus querem falar sobre Deus. O que você tem a dizer sobre Deus ou como relacionar-se com Deus se você não se relaciona com Ele? Dizer que você crê em Deus não é relacionamento. Então, às vezes, a gente vai se deparar com muitas pessoas que até tiveram algum resultado naquilo que propuseram fazer na sua carreira. Mas são pessoas fúteis, vazias, não têm o que acrescentar. Porque elas mesmas não são pessoas que se tornaram melhores. Talvez ganharam dinheiro, fizeram fama, mas não se tornaram pessoas melhores. Então, em algum momento, essas pessoas elas vão sofrer o fato de que não melhoraram como pessoas. Elas acham que o fato de serem aplaudidas e fazerem sucesso financeiro através da fama as torna imunes de dores, de sofrimentos. E os maiores são os sofrimentos existenciais. Pode perceber que a maioria dessas pessoas que fizeram fama de uma hora para outra, elas se tornam em pessoas com crises existenciais. E aí as drogas, a depressão, o vazio assolam, atormentam e engolem essas pessoas. Então nós precisamos tomar muito cuidado com essa parte. Então vivemos hoje no mundo, numa sociedade do vazio, do nada, da futilidade, do entretenimento. E isso tem nos impedido de nos desenvolvermos como pessoas, como seres humanos. Então não se deixe dominar pelas distrações dessa vida. Você não está proibido de se entreter, muito pelo contrário. É muito bom, né? Eu também adoro entretenimento. Mas a minha vida não gira em torno de entretenimento. Tome cuidado, você que tem pouco tempo, não use o pouco tempo que você tem com distrações. Você que tem tempo de sobra, tome cuidado. Você está gastando todo o teu tempo em entretenimento e você está ficando com algumas atrofias na tua personalidade. É então por causa dessas coisas que às vezes nós não encontramos o sentido para a nossa vida. E você quer ver que interessante? Nós poderíamos afirmar aí que o sentido da vida ele começa a ser construído lá na infância. Então, assim, eu vou colocar assim, um modelo, que é um exemplo. Eu não estou falando que as coisas devam ser dessa maneira, tá? É só um exemplo, só para exemplificar. Então, assim, nós nascemos, somos bebezinhos, vamos crescendo e, de repente, já temos que ir para a escola. Até então, a gente acorda, brinca, come, chora, faz arte, irrita sem querer os nossos pais, né? E essa é a nossa vida. A gente não está preocupado com nada, a gente nem percebe o dia passar, não é? Aliás, que saudade, né, da infância. Só que, de repente, a gente entra para a escola. E aí a gente começa a perceber que a vida tem uns sentidos diferentes de tudo aquilo que nós vivemos até aquele momento de nós começarmos a ir para a escola. Agora nós temos que aprender. Então, um sentido da vida é o aprendizado. Então, por exemplo, a minha filha, Aline, de 6 anos, sempre quando eu estou lendo o livro, ela vem perto de mim. E ela quer olhar o livro, ela quer ler o livro. E às vezes fica me perguntando coisas. Às vezes ela identifica uma letra, números, mas ela não sabe ler. No sentido de ler frases. E eu fico percebendo a vontade que ela tem de ler. Ela fica ali querendo, fica me perguntando, pai, o que está escrito ali? E às vezes ela fica chutando. Ah, já sei, está escrito tal coisa. E parece até angustiante a vontade que eu percebo nela de querer ler. Então eu já percebo que, sim, um dos sentidos para ela é aprender a ler. Mas ela não fica pensando, meu Deus, eu tenho que aprender a ler. Não, essas coisas são tão naturais, como se fosse um processo da vida, né? Como se as crianças tivessem uma percepção de que isso vai acontecer em algum momento. Então a nossa vida, ela é assim. A nossa vida, ela é um desenvolvimento natural. Ela é um crescimento natural. Mas quando a gente fica distraído com as futilidades da vida, a gente não cresce. O crescimento, ele não vem. Então a gente está lá na escola agora. Precisamos acertar, né, as questões, tirar boas notas. A gente vai crescendo ali 6 anos, 7 anos, 8 anos, 9 anos, né? E a gente agora tem que ser aprovado. A gente descobre que no final do ano tem que ser aprovado, e de preferência com as melhores notas. Então a vida vai tomando alguns sentidos. Reunião dos pais. Ora, precisamos ser elogiados na reunião dos pais, como sendo bons alunos, pelo menos no sentido de sermos sociáveis. E por aí vai, nós vamos desenvolvendo. Agora nós precisamos fazer amizades.
ali no ambiente, na escola. E a gente vai se desenvolvendo e a vida vai ganhando sentido. Então chega ao ensino médio e a gente vai lá, enquanto fazemos o ensino médio, temos que já pensar em qual carreira vamos seguir, qual carreira profissional, se será emprego, se seremos empreendedores. Precisamos ter essas decisões. E aí já começamos também a pensar, temos que escolher alguém interessante para namorar e casar. E alguém pode falar que é absurdo. Não, não é absurdo. Absurdo é hoje uma vida sem sentido nenhum, onde os jovens não se comprometem a nada, onde as pessoas não olham para o futuro. Que nada é sair pegando todo mundo se pega e vai se pegando, sem compromisso com nada, sem construir nada afetivo, sem construir afetividade, sem comprometimento afetivo. Então a gente vai indo para um caminho de falta de sentido, porque não temos que construir nada. É como alguém que sai sem destino por aí. Para onde você vai? Para lugar nenhum. Eu vou sair por aí sem rumo certo. A vida não é assim. Embora alguém queira viver assim, a vida não é feita dessa maneira. Só que nós estamos fazendo isso, porque nós não estamos construindo nada na vida. Tudo é ao acaso. Tudo é, se acontecer, aconteceu, e vamos lá, e vamos curtindo tudo. Aquilo que me der prazer, eu quero aproveitar. Então há toda uma perniciosidade aí sendo jogada na juventude hoje, que claro que tem um objetivo final, sem dúvida, a gente sabe disso, mas o vídeo está ficando já muito extenso, né? Então decidir qual carreira vamos seguir, né? Escolher alguém que realmente seja alguém que vale a pena namorar, que vale a pena casar, pensar em casar, né? Enquanto a gente vai desenvolvendo a nossa vida, em paralelo a isso, a gente vai se unindo a alguém que vai desenvolvendo isso com a gente. Então, dar o máximo de si, inclusive para poder conseguir isso. O casamento não é fácil no sentido de nós irmos para ele, prepararmos para ele, onde morar, com que se sustentar, né? Tantas coisas. E eu fico pensando, meu Deus, como a vida pode ser sem sentido, quando estamos envolvidos com tantas coisas, quando a vida ela é feita de tantos desafios. Como poderíamos ter uma vida sem sentido com tantos desafios que temos diariamente? Então, estamos casados, agora eu preciso construir esse casamento sólido. Eu preciso melhorar, me aperfeiçoar, eu preciso corrigir meus erros. Eu preciso estabelecer esse casamento como um casamento sólido, que valha realmente a pena. E não falar, vamos lá, vamos curtir, se não me agradar, a gente separa e vem o próximo, separa e vem o próximo. E nunca constrói nada na vida. É melhor desfazer, separa, casa, separa e casa, do que olhar para si e falar, peraí, eu tenho que melhorar em alguma coisa, eu tenho que ser bom em alguma coisa, eu tenho que mudar alguma coisa, eu tenho que ser capaz de, pelo menos, estabelecer uma sociedade de duas pessoas, eu e meu cônjuge. E isso tem que dar certo. Só que as pessoas hoje são tão incapazes que nem isso elas conseguem. Talvez porque estão se distraindo com tantas coisas e tendo uma percepção muito errada da vida. Elas não se desenvolvem. E onde não há desenvolvimento pessoal, nada dá certo. Então, edificar um casamento sólido, planejar o melhor momento para ter filhos, preparar-se para a educação desses filhos, para que esses filhos se tornem também um diferencial na sociedade, para que os filhos sejam úteis à sociedade, e não como alguns inúteis que tem por aí, que só sabem perturbar a sociedade. Por exemplo, os caras montam, né, em cima de uma moto e saem por aí, fazendo uma barulheira, perturbando todo mundo, e acham isso engraçado. Eles querem ser vistos da pior maneira possível, da maneira mais negativa possível. São uns inúteis que não contribuem para nada. Agora falando de modo geral, né? Não só de quem está ali na moto. Mas tem uma galera que assim, é inútil em todos os sentidos, não contribui em nada positivamente, não cresce como pessoas, não constroem absolutamente nada. Só querem ficar reclamando de tudo, só querem ser oportunistas. Muitos começam a dar golpes, outros vão para a criminalidade, outros começam a ir para as drogas e querem dar opinião em tudo, mas eles mesmos não constroem absolutamente nada porque são vazios. Fúteis e vazios. Nada mais do que isso. Então, eu dei aqui apenas um exemplo, né, do desenvolvimento da pessoa numa sociedade, né, numa vida em sociedade. Eu preciso me desenvolver pessoalmente, individualmente, como ser humano mesmo. Então, a vida nunca é vazia e sem sentido. As pessoas, infelizmente, estão buscando os objetivos errados da vida. E acham que a vida é só felicidade, é só entretenimento, é só vaidade, é querer ser como aquele artista, aquela personalidade que vem nas redes sociais ou na televisão, e se sentem frustradas
porque não conseguem, infelizmente ou felizmente, sei lá, não conseguem ser como essas pessoas, ou chegar perto do que essas pessoas são. Você não foi feito para ser igual àquelas pessoas. Cumpra a tua missão. Enxergue a tua missão. E ela está muito mais perto de você do que você possa imaginar. Então, para onde você está olhando? Porque para onde você olhar, é para lá que você vai ser atraído. Então, se você começa a olhar para coisas que você não deveria olhar, você vai perder o sentido da tua própria existência. Viva a tua vida. Eu estou falando aqui de casamento, né? Eu lembro quando nós estávamos para nos casar, eu e minha esposa, claro, minha noiva na época, óbvio. E eu comecei a construir a casa, a pagar pedreiro para construir a casa. E de repente o dinheiro acabou. O dinheiro acabou. E o casamento já estava marcado. E a casa faltava metade, acho que nem a metade da casa estava pronta, no sentido de trabalho, né? Só estava lá, tudo levantado, mas todo o acabamento tinha que ser feito ainda. E eu nunca tinha feito isso na minha vida. Eu falei, então vou lá, eu que vou fazer. E eu comecei a aprender na marra, a fazer na marra, a ralar lá na marra, fazendo, aprendendo, porque eu precisava botar aquela casa pronta, o mínimo possível, antes do casamento. Como que uma vida vai ficar sem sentido no meio de tantas ocupações que nós temos para construir e realizar coisas mínimas na nossa vida? Hoje eu sei fazer tudo. Hoje eu não pago para fazer a maioria das coisas. Aliás, todas as vezes que eu fui pagar, eu sofri muito, né? Na mão de profissionais que, infelizmente, não eram tão profissionais assim. Mas hoje as pessoas vivem de maneira assim, isso eu não sei, aquilo eu não consigo, não dá para fazer isso, não posso nada, eu queria ter a vida do outro, e ninguém quer construir nada, ninguém quer ir para frente. E assim a vida vai ficando vazia e sem sentido. Bom, eu finalizo dizendo que a vida, ela sempre trará surpresas, algumas maravilhosas, boas, e outras negativas. Mas assim é a vida, porque a vida não é uma reta. A vida é uma estrada sinuosa, não é? É cheia de sinuosidade. A vida não é uma reta, né? Não é um caminho entre dois pontos através de uma reta. Tem altos e baixos, curvas perigosas, abismos, etc. Assim é a vida. Mas quando nós estamos concentrados na nossa existência, que é um grande presente de Deus, a vida é um presente maravilhoso que Deus nos deu. É isso que as pessoas não conseguem perceber. O quão maravilhoso é esse presente que Deus nos deu, a vida. Isso é maravilhoso. Por isso as pessoas acabam desperdiçando a vida, sentindo-se vazias, sem perspectivas, sem nenhum sentido. Então a vida, a existência é um grande presente que Deus nos dá. E Ele nos dá para quê? Ele nos confiou. Olha, Deus confiou a você. Deus confiou a você a vida para que você a administre da melhor maneira possível. E quando você for prestar contas a Deus, que contas você prestará a Deus? Que administração você deu à tua vida? Então, a vida está aí maravilhosa, bela, linda, cheio de desafios, cheio de construções a serem feitas, administrar aí os nossos altos e baixos. Então, quando eu trouxe para você aquele exemplo lá, né, de uma espinha dorsal lá, falei da criança até o casamento, etc. No meio daquilo, sempre haverá várias situações. Quando eu falei, eu planejei meu casamento, tudo direitinho, mas acabou o dinheiro. Eu nunca imaginei que eu tivesse que botar a mão na massa, literalmente na massa. Então, por isso que a vida é sinuosa, né? Então a gente até traça uma reta para a nossa vida, só que vai ter, né, vários altos e baixos nessa reta. E isso é a vida, por isso que ela é maravilhosa. Não tem como viver sem sentido. Estamos tão concentrados na administração dessa nossa existência, como ela não teria sentido? Então, cada momento que a gente vive, ele é maravilhoso. Se você se sente vazio e sem perspectivas, vai aqui um conselho para você. E eu não estou brincando com você, não estou brincando com a tua vida, não estou minimizando as tuas dificuldades. Eu estou falando sério. Se sente vazio, frustrado, triste, vai tentar fazer um bolo. Sim, um bolo. Vá para a cozinha e tenta fazer um bolo. E tenta fazer o bolo mais gostoso que uma pessoa já tenha comido. Tenta fazer o melhor bolo que alguém já comeu. E isso aqui não é uma dica machista. Está sentindo assim, então vai lavar a louça. Não, não é isso que eu estou falando, não. Eu estou falando sério. É claro que é uma certa metáfora, né, a questão do bolo. Pode ser qualquer outra coisa, mas quando eu falo bolo, eu falo até de mim mesmo. De vez em quando eu vou lá me desafiar. Então vai lá, tenta fazer o bolo mais gostoso que alguém já comeu. Pelo menos comigo funciona. Você vai perceber que a vida
Ela é tão cheia de desafios que até mesmo fazer o melhor prato, fazer a melhor comida, fazer a melhor pintura em uma parede, são coisas que trazem sentido para a nossa vida. Que você seja a melhor versão de você mesmo. Está sem sentido? Vou dar um sentido para a tua vida. Desafie-se, ser a melhor versão de você mesmo. Você vai ver que a vida é maravilhosa e cheia de sentido e de perspectivas, tá? Que Deus te abençoe em o nome de Jesus.